boa tarde. Vamos dar início a uma série de entrevistas com algumas das pessoas que participaram no EBU, estudantes, também colaboradores que tivemos a dar os seminários, alguns dos obreiros do GBU, convidados. Queremos de alguma forma trazer também à nossa página alguns dos conteúdos que foram abordados, também para quem não esteve poder receber um pouco dessa informação e quem esteve poder também continuar a pensar e a refletir sobre aquilo que ouviu. Temos connosco o Manuel Rainho, que é obreiro do GBU, apoia o GBU em Coimbra e também está envolvido na área da discussão pública, na área das conferências públicas. O Manuel é licenciado em Filosofia e tem também desenvolvido bastante pensamento sobre a área da pós-modernidade e foi sobre isso que ele deu um seminário no EBU, agora em Água de Madeira. Eu vou-lhe pedir que ele possa resumir alguns dos conteúdos que abordou e depois talvez lhe faça mais uma pergunta também sobre aquilo que ele falou. Bem, no seminário que eu apresentei lá no EBU, a ideia era discutir o problema da dificuldade de falar de uma verdade absoluta, que é Cristo, num mundo em que já não acredita em verdades absolutas. Não fui eu que escolhi o tema, isto julgo que é importante referir. De 7 possibilidades nós fizemos um inquérito prévio e de 7 foi escolhida uma. Os estudantes votaram maioritariamente nesta possibilidade e o que me surpreendeu bastante, eu não vou mencionar as 7 possibilidades, isto não interessa agora, mas haviam assuntos vários e fiquei muito surpreendido pelo facto de verificar que os estudantes o que tinham realmente a necessidade de ouvir falar era como é que é possível falar que Cristo é a verdade absoluta num mundo em que já não se acredita em verdades absolutas. Isto significa que de facto eles sentem esta dificuldade no meio universitário e confrontam-se com ela, debatem-se com ela. Quem sabe até se debatem com esta questão pessoalmente dentro deles. Praticamente dividi o seminário em 3 partes distintas. Primeiro, tentei demonstrar que logicamente temos de ter confiança e é possível acreditar em verdades absolutas. Logicamente é possível. Portanto, vivemos hoje no pós-modernismo numa sociedade onde aparentemente se diz que não é possível. Em primeiro lugar eu dei essa confiança em termos lógicos. Sim, é possível, na verdade é necessário. Nenhum ser humano consegue viver sem crenças que ele considera absolutas e que são fundamentais, são estruturantes e são fundacionais. Depois, praticamente, a segunda parte foi desconstruir a pergunta em si, porque às vezes as perguntas que nós efetuamos são falsos dilemas. Há um mundo que diz que não há verdades absolutas e depois temos nós uma mensagem absoluta para divulgá-la e logo aqui está um problema. Mas o problema muitas vezes é um problema irreal. Quando nós começamos esta palavra está na moda, esmiuçar a sociedade, compreendemos que de facto, provavelmente, a sociedade não acredita que não haja verdades absolutas. E foi isso que eu também tentei demonstrar. E para mim isso é fundamental, é compreender que ao lançarmos o olhar para a sociedade e com um olhar atento, nós vamos ver que de facto as pessoas pensam que não acreditam em verdades absolutas, mas acreditam. Isso foi importante. E por fim, terminou-se com 3 sugestões que são pessoais, têm a ver com o meu percurso pessoal e com a minha reflexão pessoal e com outros livros, obviamente, com alguma bibliografia consultada para o efeito. Sobre como então falar de uma verdade absoluta que é Cristo a pessoas que pensam não acreditar em verdades absolutas. E sobre as tais pontos de comunicação que podemos encontrar com esta geração pós-moderna, consegues identificar, e também falaste disso no seminário, por exemplo, 2 questões a nível de cosmovisão que preocupam atualmente as pessoas? Sim, de facto, um dos pontos do seminário foi analisar as características que muitas vezes são atribuídas à nossa sociedade, à época em que vivemos, que é o que se chama pós-modernismo e que atualmente muitos sociólogos e filósofos estão a abandonar este termo, precisamente por considerarem que este termo já não consegue descrever exatamente a época em que estamos a viver, mas pronto, isso também será uma questão para outro dia. Mas tivemos a avaliar as características que muitas vezes são assinaladas no pós-modernismo ou na pós-modernidade e fomos críticas em relação a 2 delas. E uma delas diz que as metanarrativas morreram, as metanarrativas acabaram,
E essa seria uma das características. O primeiro a utilizar este software foi o Lyotard, usou a expressão pós-modernidade para se referir à época que ele vivia e indicou logo ele, indicou uma característica da pós-modernidade que seria: já ninguém acredita em metanarrativas. O comunismo seria a última metanarrativa a desaparecer. Para ele, o cristianismo há muito tempo que enquanto metanarrativa tinha desaparecido e, portanto, a pós-modernidade caracterizava-se pela falência de todas as metanarrativas. Ora, é exatamente isso que eu não aceito. Quando nós olhamos a sociedade, percebemos que ninguém vive sem metanarrativas. Só que as metanarrativas atualmente estão muito mais disfarçadas. E como em todas as sociedades, as metanarrativas que existem, como acontece em todas as épocas, são metanarrativas opostas, que têm movimentos opostos. Atualmente eu considero que pelo menos existem duas grandes metanarrativas que estão a gerir, que acabam por lançar e atribuir a agenda da vida das pessoas sem que elas o percebam. Primeiro que tudo é o consumismo. O consumismo é a grande metanarrativa não só da sociedade ocidental, mas de praticamente todo o mundo. A globalização faz com que as cidades, as capitais mundiais, acabem por viver quase todas mais ou menos da mesma forma. Procurando os mesmos ideais, procurando os mesmos objetivos de vida, não é? O ideal americano, do estilo de vida americano, o sonho americano, praticamente é o sonho agora em todas as capitais mundiais. Portanto, e sem dúvida que isto se deve à globalização. Portanto, o consumismo é sem dúvida a grande metanarrativa. E a segunda seria o ambientalismo? A segunda, que é uma metanarrativa contrária ao consumismo, é o ambientalismo. O ambientalismo está a surgir como uma das grandes metanarrativas do século XXI. Só que, de facto, este ambientalismo, em grande medida, é contrário ao consumismo. Mas isto não é de espantar, porque se nós analisarmos as épocas anteriores, as metanarrativas que existiam praticamente eram contraditórias. Não vou dar exemplos, mas basta, por exemplo, basta perceber que o século XX, a primeira metade do século XX foi a nível das cátedras e da mentalidade até do povo, foi dominado pelo positivismo, mas depois havia a grande metanarrativa que se levantava, que era o essencialismo, e que já vinha atrás do romantismo. Quer dizer, e que acabam por, em grande parte, serem antagónicas, não é? E neste momento temos estas duas grandes metanarrativas. Agora, o que é importante aqui referir não é focar nem no consumismo nem no ambientalismo. O que é importante aqui referir é: há metanarrativas na sociedade pós-moderna. E, portanto, é uma não verdade dizer-se que o pós-modernismo se caracteriza pela falência das metanarrativas. Okay. Muito obrigado, Manuel Rainho. Iremos então colocar mais vídeos com alguns conteúdos que abordámos durante o EBU. Muito obrigado por nos assistirem. Obrigado.